No vídeo anterior, nós começamos a falar sobre este princípio de Calvino, que devemos usar deste mundo como se não usássemos dele. E falamos, então, do princípio de que sabemos que somos peregrinos e que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos a salvação. E fizemos menção de uma carta que Calvino escreveu a Madame Coligny, no dia 5 de agosto de 1563, na qual ele dizia no final da carta, ou no final da citação da carta que eu fiz, devemos aprender a ter o pé levantado para partir quando aprouver a Deus. Continuando agora, entendamos que somos peregrinos, estrangeiros e hóspedes neste mundo. Não vivemos mais escravizados à carne, com a vida dominada por este século, pela mentalidade e valores deste século. Paulo instrui aos colossenses a que busquem as coisas lá do alto. Ele diz, pensai nas coisas lá do alto, busque as coisas lá do alto, porque nós estamos assentados com o Senhor lá no alto. É uma expressão que ele emprega para falar da nova condição que temos em Cristo, que nos fez assentar nos lugares celestiais. Agora, é preciso que entendamos que essa compreensão não significa alienação. Antes, é na reflexão bíblica e reverente da eternidade que descobrimos o sentido da vida e da nossa vocação nesse estado de existência. Aliás, se os seus valores forem apenas seculares, a vida não faz sentido. Você não encontra um ponto de referência que possa explicar a totalidade da existência, do ser e o nada, da vida e da morte, do existir, do nascer, do morrer. Nós não encontramos nos valores materiais sentido para estas coisas. Podemos conhecer bastante as ideias, podemos até entender como funciona a vida, como funciona a morte, podemos falar biologicamente disso, podemos discutir filosoficamente, mas nós não teremos um sentido, um elemento unificador. Portanto, a visão de nossa esperança, já concretizada em Cristo, aguardada por nós pela fé, não nos aliena da realidade. Pelo contrário, ela confere sentido a esta realidade, porque nos dá uma dimensão mais abrangente do sentido da vida. Calvino, como mais tarde os puritanos, era apaixonado pela consideração da vida eterna, pela certeza de participar da glória de Deus na eternidade. Quanto ao anelo, ao desejo intenso pela eternidade, o reformador orou: Deus Todo-Poderoso, já que nossas vidas não passam de um momento, um mero nada e uma névoa, permite que aprendamos a lançar todos os nossos cuidados sobre Ti e de tal maneira dependermos do Senhor que não duvidemos de que, quando for para o nosso bem, o Senhor será nosso libertador de todos os perigos que nos ameacem. Então, que também aprendamos a desprezar e ser indiferentes em relação às nossas vidas, especialmente em prol do testemunho de Tua glória, para que estejamos prontos a partir assim que o Senhor nos chamar deste mundo, e que a esperança da vida eterna esteja tão arraigada em nossos corações que possamos voluntariamente deixar o mundo e aspirar com toda a nossa mente a bendita eternidade, a qual Tu testificas por meio do Evangelho, a qual está preparada para nós nos céus, e a qual Teu ungido Filho conquistou para nós pelo Seu próprio sangue. Amém. Uma oração belíssima, que reflete, então, o desejo de partir quando for o tempo determinado por Deus e que Deus nos prepare para isso. Ele também escreveu: a glória de Deus deve ser-nos mais preciosa do que centenas de vidas. Não podemos ser testemunhas do Senhor se não pusermos de lado todo o nosso anseio pela vida.
pelo menos até onde pudermos pôr a glória de Deus em primeiro lugar. Entrementes, precisamos observar que isso não pode ocorrer a menos que sejamos imbuídos da esperança de uma vida melhor, pois quando a promessa da herança eternal não toma posse de nossos corações, repare, ela não é subjetivada em nossos corações, não conseguimos separar-nos do mundo, pois anelamos por viver e esse anelo não pode ser arrebatado, salvo se a fé o dominar. Se você for dominado pelos valores deste mundo, você nunca desejará estar com o Senhor. Você quererá se perpetuar o máximo possível nesta vida. Você se agarrará com unhas e dentes nesta vida. Porque, na realidade, esta vida, que não é sem importância, mas esta vida o dominou em sua totalidade. Por isso, Calvino, tendo essa dimensão de eternidade, e ao mesmo tempo do tempo, da importância do tempo e dessa vida, ele não perdeu a dimensão de sua responsabilidade, onde Deus o havia colocado. Pelo contrário, o reformador esteve totalmente comprometido com uma grande reforma social em Genebra, que depois seria o modelo de grandes reformas feitas pelos protestantes, em parte da Europa, dos Estados Unidos e em seus diversos campos missionários ao longo da história. Parece que aqueles que têm uma dimensão séria, bíblica, da vida eterna, são justamente estes que mais atuam na história. Eles não se alienam. Eles não colocam o seu coração nessa vida no sentido de que não são dominados por esta vida, mas sabem que esta vida que Deus nos deu, no tempo que Ele nos deu, é uma preparação para a eternidade e cabe a nós desenvolver a tarefa, desenvolver a nossa vocação, onde Ele nos coloca, em áreas diferentes, em esferas diferentes, que envolve esfera social, profissional, familiar, pessoal, desenvolver tudo isso para a sua glória. Que Deus nos abençoe, nos encha de alegria por termos a certeza de uma vida eterna e, ao mesmo tempo, que isto nos faça atuar de forma poderosa e bíblica onde Ele nos colocou. Amém.